Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus capítulo 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus ali, ele foi, num lugar chamado Getsemane. E Jesus, levou com ele para vigiar ali enquanto Jesus estava orando. Levou com ele Pedro e aos dois filhos de Zebedeu. Então, Jesus, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus ali estava sentindo, o peso do pecado, Porque Jesus, ele levou com ele, todas as nossas dores e enfermidade. Então, ali a alma dele se entristeceu e angustiou. Aqui ele fala, no versículo 38, Jesus fala: então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus ali se prostrou, o rosto ali no chão. Ele orou e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali ele estava sentindo o peso do pecado do mundo. Então, ali Jesus estava em sofrimento, a alma angustiada, a alma em sofrimento. Ao versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Ali, Pedro e os outros dois filhos de Zebedeu não conseguiu vigiar Jesus, enquanto Jesus ali estava orando. Então Jesus falou, no versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ali Jesus falou para Pedro: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele pediu para Pedro e os dois filhos de Zebedeu estar vigiando ali com ele. Por quê? Jesus fala que para que ele não entrasse em tentação, pois o espírito de Jesus estava pronto, mas a carne é fraca. Então ele pediu ali para Pedro e os dois filhos de Zebedeu para vigiar e orar com ele ali, enquanto Jesus estava orando. Ao versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai,
se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus ali orando no Getsemane. Então ele falou isso enquanto estava orando a segunda vez, no versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então Jesus novamente achou Pedro e os dois filhos de Zebedeu ali dormindo. Ao versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus ali foi orar pela terceira vez, ele repetiu as mesmas palavras e voltou para os discípulos e achou os discípulos pela terceira vez dormindo. Aí Jesus fala: eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus ali ele estava sentindo, né, o peso do pecado, de todo o pecado do mundo. A alma dele estava triste, angustiada. E ali Jesus sabia que ele estava sendo entregue nas mãos de pecadores. Quando Judas ali foi entregar, né, aos fariseus, ali foi trair Jesus. Então Jesus, ele sentiu, e Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ao versículo 46. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus falou: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que era Judas, né? Que o traidor estava ali se aproximando dele. Então, isso foi sobre Jesus no Getsemane. Jesus ali sentiu a alma profundamente triste, né, até a morte, e angustiou-se. E os discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, não conseguiu vigiar com ele. E Jesus ali estava sentindo, né, Judas traindo ele, entregando ele aos pecadores, que são os fariseus. E ele falou aqui, Jesus, no versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima, que era Judas. Tá bom, amados? Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima e Deus abençoe.